Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Nós queremos tratar com você sobre essa procura, essa busca de todos nós. Na realidade, todo ser humano ele está, de uma certa forma, em busca ou à procura de algo. Sobretudo aqueles que têm uma inclinação espiritual, essa busca é a busca pela verdade ou a busca por Deus. Há uma insatisfação interna no ser humano e ele está à procura de algo. Eu chamaria isso de a busca da espiritualidade. Então, nós saímos desta zona de conforto, que não é nada confortável, que é a vida comum, e ele entra nesta zona da espiritualidade. Ele sai da zona de conforto para esta zona da espiritualidade. Ele sai para essa busca da verdade, para essa busca de Deus. Agora, é preciso que a gente compreenda aqui algumas coisas sobre isso. Quando o ser humano faz isso, ele faz com uma ideia, ele faz com um conceito já, com uma crença dentro de sua cabeça. Aquilo que nós procuramos, nós acreditamos saber o que é. Já. E a gente tem uma suspeita de onde é que isso pode ser encontrado. Então, aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse encontro é para isso. É um tremendo engano, é um tremendo erro. Já partirmos para essa procura da verdade, para essa busca de Deus, já com essa crença, com esse conceito. Quando nós aqui tratamos com você da beleza da meditação, uma das coisas claras que tem que ficar muito evidente para você aí dentro de você, bem claro dentro de você, é que essa aproximação da meditação é sim esse acesso a essa realidade que alguns chamam de Deus ou verdade. Mas você não pode se aproximar disso com uma ideia. Uma vez que a verdadeira meditação, a real meditação, a aproximação que você pode ter dela é a aproximação daquele que está aprendendo. E para aprender, é necessário amor pela verdade. Não um mero desejo pela verdade. E amor pela verdade, que não é um mero desejo, só é possível quando já de início existe essa liberdade. O ser humano não carrega, eu tenho dito isso inúmeras vezes aqui nos encontros, ele não carrega esse amor pela liberdade. Embora ele esteja à procura ou em busca daquilo que ele chama de Deus ou verdade. Mas isso é apenas uma crença dentro dele. Quando aqui estamos procurando efetivar isso, realizar isso de um modo real, isso é algo que se torna possível nesse aprender sobre nós mesmos. Você descobre a realidade divina dentro dessa arte da meditação. Por isso estamos diante daquilo que eu tenho considerado como a coisa mais importante nessa vida, que você precisa aprender. Precisa realizar isso nessa existência. Descobrir o que representa essa arte, a arte da meditação. E a aproximação da meditação requer essa liberdade para observar a si mesmo, aprender consigo mesmo. É aprendendo consigo mesmo
É olhando diretamente para dentro de si, para todo esse movimento interno da consciência, que você tem acesso à verdadeira espiritualidade. Você tem acesso à verdade. Você tem acesso a Deus. Mas você não pode partir de uma crença, de uma ideia, e sim de uma auto-inquirição, de uma auto-investigação, de uma auto-observação. E aquilo que você tem de mais próximo para observar são suas reações. Essa auto-observação, essa atenção dada a si mesmo, eu tenho chamado isso também de autoconsciência. Essa autoconsciência pode levar você além dessa consciência mental. Essa consciência mental é essa condição de ego-identidade. A ilusão desse eu cria esse sentido de separação entre você e a verdade, entre você e Deus. O trabalho de aproximação pelo autoconhecimento, isso te aproxima da real meditação. Então há essa atenção sobre si mesmo. Então essa atenção sobre si, essa observação do movimento do pensamento dentro de você, que é o movimento dessa consciência egóica, desta consciência mental, lhe mostra toda esta confusão, toda esta desordem, todos esses estados internos de contradição. Aqui está presente, nesse elemento eu, isso é uma herança cultural, social, uma herança desse mundo da mente, presente em cada um de nós. A inveja, o ciúme, os desejos, os medos, os inúmeros conflitos, temores, ânsias, as dores ligadas a esse sentido de dualidade, as dores ligadas a esse sentido de separação entre você e Deus, entre você e a verdade, entre você e a vida. Esta autoobservação pelo autoconhecimento começa a lhe mostrar essa desordem. E há essa percepção, há essa clareza, há essa visão. E nessa visão, esse sentido de dualidade é quebrado. Esse sentido de separação é desfeito. E, portanto, o sofrimento termina. E se revela a beleza do silêncio, a beleza da meditação em quietude. Essa meditação em quietude é o estado de pura consciência. Alguns têm chamado isso de meditação contemplativa. É a contemplação da realidade, da verdade, da realidade de Deus. E isso é o desconhecido. É por isso que nós não podemos nos aproximar dessa busca já com uma ideia, com um conceito, com uma crença, com uma imagem. Dessa forma, você não fica livre nesse amor para aprender. É necessário esse amor para aprender. Essa disciplina pela liberdade. Isso em razão desse amor para aprender.
consigo mesmo, pela autoobservação, é necessário observar o movimento da mente, observar tudo isso que esse mim, esse eu representa, para poder ir além disso. Então, quando a meditação em quietude se revela, essa meditação contemplativa se mostra. Não há mais o elemento eu, o elemento mim, ego, pessoa. Porque o sentido de separação caiu. A não dualidade é o seu natural estado de pura consciência. E essa não dualidade que é você em seu ser é a realidade desta presença, deste desconhecido, deste inominável, desta coisa extraordinária que está além do tempo, do espaço, está além do corpo, além da mente. Isso que se revela como sendo o seu próprio ser. Você em seu estado natural. Alguns chamam isso de autorrealização. Autorrealização. Iluminação espiritual. O despertar espiritual. Esse é o final da busca, porque é o final da ilusão desse buscador. Então é importante que você aqui se aproxime disso, abandonando toda crença, todo conceito, toda ideia a respeito daquilo que você considera ser a verdade ou considera ser Deus. Você abandona toda crença, inclusive qualquer crença que você tenha a respeito desta verdade divina que você traz em si mesmo. Aqui é importante tomar ciência disso e não ter um conceito, uma crença sobre isso. Portanto, o nosso encontro, o nosso trabalho, ele tem como objetivo trazer esse despertar. O despertar deste poder divino, desta consciência que está presente. Isso acontece em razão dessa aproximação do autoconhecimento. É por isso que, sem o autoconhecimento, não pode haver uma mudança nessa estrutura, na estrutura mental. Precisamos de uma mudança, de uma radical transformação psicológica, de uma mudança nessa própria estrutura da mente, que envolve sentimento, emoções, pensamentos, envolve o próprio cérebro. Toda essa estrutura física e psíquica sofre uma mudança radical, passa por um processo de transformação radical. Porque o despertar da Kundalini carrega esse poder. O poder da Kundalini é esse poder da mudança. A quebra dessa ego-identidade. A verdade do seu ser se revelando nesse instante, nesse presente momento. O que é a meditação? É essa aproximação. Uma aproximação livre dessa ilusão da dualidade. Aqui não se trata de uma autoanálise, de uma autoobservação no sentido de alguém para analisar o que é observado. Quando você olha para dentro de si mesmo e percebe todo
todo esse conflito, toda essa desordem, toda essa confusão, todo esse modelo, o medo em suas diversas formas, a angústia, a tristeza, a preocupação, sim, alguns momentos de alegria, de prazer, de satisfação, mas muitos outros momentos de inquietude e desordem emocional. Quando você olha para isso, o primeiro impulso está em analisar isso, tentar entender, tentar compreender. Eu não me refiro a isso aqui. Essa aproximação pela meditação não é tentar entender aquilo que se passa com você. Não é também rejeitar isso, censurar isso, tentar se livrar disso, tentar controlar isso. Quando você faz isso, você já se separou como analista. Você já se separou como o observador observando algo. Essa separação está dentro desse próprio princípio ilusório, o princípio da dualidade. É exatamente esse movimento de separação que sustenta a ilusão do mim, do eu, do ego. Essa é a velha e antiga condição do ego. Esse censor, esse observador, esse juiz, esse que defende e esse que acusa, o promotor e o advogado, dentro, que aceita, que rejeita, que condena, que concorda, que discorda, esse é o censor, o sentido do eu. É o eu que está nessa antiga e velha operação, nesse antigo e velho modelo. Aqui, essa aproximação da meditação é olhar sem esse juiz, sem esse censor, sem esse promotor, sem esse advogado, sem esse que concorda ou discorda. Eu lhe convido apenas a olhar, ter esta paciência, este amor. Quando há esse amor, existe essa liberdade para olhar sem escolha. O que quer que esteja surgindo, você não coloca uma identidade presente. O fato é que nós passamos muitos anos de nossas vidas presos a diversos temores psicológicos, a essas diversas formas de medo, e nunca nos aproximamos apenas para olhar. Tudo o que queremos nessa identificação com o ego é nos livrar dessa dor, desse sofrimento, desse sentimento, dessa sensação, dessa emoção. Primeiro nós damos o nome e depois queremos controlar. A gente quer se livrar. E aqui, meditação é se aproximar sem o observador. É se aproximar sem esse censor, sem esse juiz, sem esse sentido do eu. É apenas olhar. Assim como você olha um pássaro pousado num galho de uma árvore, você apenas olha. Você não quer espantá-lo dali, você não quer que ele também continue ali. Você não tem nada contra ele, você também não tem nada a favor dele. Você não pode dizer eu gosto ou eu não gosto, você apenas olha. Esse olhar lhe faz perceber, quando você faz isso, olhando para si mesmo, lhe faz perceber que esse movimento é só um movimento reativo, de memória, é algo vindo do passado, são apenas lembranças, pensamentos, sensações, percepções ocorrendo aqui, nesse corpo, nessa mente. Quando você consegue se aproximar dessa forma,
sem escolha, sem rejeitar, sem aprovar, mas nesse olhar não há qualquer julgamento, qualquer rejeição. Isso é a real forma de nos aproximarmos de nós mesmos, pela autoobservação, o que se revela como meditação. Quando você faz isso, há uma quebra nesse modelo. Essa energia que antes estava sendo desperdiçada por essa dualidade, por esse controlador, por esse pensador, por esse observador, por esse sensor, tentando fazer algo com relação a si mesmo, isso desaparece. Essa energia agora, ela entra numa nova dimensão nesse corpo, nessa mente, ela fica disponível para o despertar da consciência, para o despertar da Kundalini. Isso é real meditação. Isso você faz em qualquer lugar, a qualquer momento do dia. E quando você aprende a fazer isso, porque há esse amor pela liberdade, quando você se aproxima dessa arte de tomar ciência desse mim, desse eu, quando você começa a fazer isso durante o dia, isso lhe acompanha também à noite, lhe acompanha também durante o sono, inclusive durante o sonho. Você está se aproximando da liberação, moksha. Liberação, moksha. Essa é a expressão indiana para esta autorrealização, para a iluminação espiritual. Então, esse é o convite dentro desses encontros, um trabalho sobre si mesmo, agora, aqui, para o despertar de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Isso é o que nós procuramos, é o que todo ser humano procura. No entanto, alguns estão procurando isso do lado de fora, nas realizações materiais, nas realizações externas, e outros estão procurando isso nas realizações espirituais ou na busca religiosa. O que o ser humano está à procura é a procura de si mesmo, a procura da felicidade inata do seu próprio ser. Nós estamos trabalhando com aqueles que se aproximam. Nós temos encontros online, temos encontros presenciais, retiros. E aqui nesses vídeos nós estamos compartilhando também isso com você. Evidente que um trabalho mais próximo, presencialmente, algumas outras coisas são abordadas e são colocadas de uma forma evidencial, prática. Há algo presente nesses encontros também, que ultrapassa aquilo que as palavras podem dizer. Esse é o assunto que nós tratamos aqui em nosso canal. Se isso faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e fica o convite para encontros online e presenciais e também retiros. Ok? Até a próxima e a gente se vê. Se volte para aquilo que você é. Esse despertar, essa realização é o fim da ilusão do sentido de separação. Não tem nada a ver com sinais ou milagres ou qualquer outra forma de